E se cada compromisso marcado no seu calendário for, na verdade, um enterro simbólico da sua alma? E se o tempo que você acha que está gerenciando for o mesmo que está te engolindo, silenciosamente, dia após dia, quem foi que te convenceu de que estar ocupado é o mesmo que estar vivo? Você não sente o tempo, você o executa. Acorda no horário, risca da lista, preenche planilhas, responde e-mails, sorri no elevador, entrega a demanda, posta o conteúdo, marca o médico, diz que está tudo bem. E no fundo, não está. No fundo, uma parte sua está apodrecendo, mas tão lentamente, tão obedientemente, que você aprendeu a chamar isso de vida. Você não vive, você cumpre sentença. Chama de rotina, mas é ritual de sacrifício. Sacrifica o silêncio, sacrifica o corpo, sacrifica o agora. Tudo em nome de um amanhã que nunca chega, porque no fundo você nem sabe mais o que está esperando. Você só sabe correr. E corre, como se cada minuto fosse um inimigo. Como se o tempo fosse algo que você pudesse vencer se fosse rápido o suficiente, esperto o suficiente, produtivo o suficiente. Mas quanto mais você corre, mais ele escapa. Porque o tempo não é linha de chegada. É areia movediça. Você já percebeu como o tempo se comporta de forma estranha? Com quem você ama, ele voa. Na fila do banco, ele sangra. Isso não é cronologia, é denúncia. O tempo não é neutro. Ele tem densidade emocional. Ele te escuta. E ultimamente ele tem gritado, mas você não ouve. Está ocupado demais preenchendo formulários, fingindo importância, obedecendo alarmes. Você virou um funcionário do relógio, um servo do cronômetro, um escravo da contagem regressiva que você mesmo alimenta. Sabe o que é mais cruel? Você tem orgulho disso. Você diz, tô na correria, como quem exibe uma medalha. Você diz, sem tempo para nada, como se isso validasse sua existência. Mas por dentro, há uma criança que só queria que o mundo parasse. Só por um segundo. Só para respirar. E ninguém para. A civilização ensinou que tempo é dinheiro. Mas não te contou que dinheiro não compra presença. Você pode ter bilhões e ainda assim não estar em lugar nenhum. Pode morar em uma mansão e ainda viver atrás de uma tela. Pode viajar o mundo todo e não tocar em nada. Porque presença não é localização. É densidade da alma no agora. Mas sua alma foi fatiada. Dividida entre notificações, metas, entregas, responsabilidades. Você não é inteiro em lugar nenhum. E o tempo, esse tempo real, o que transforma, o que cura, o que marca, não se manifesta onde a alma está ausente. Você virou um corpo com pressa e uma mente dopada. Quando foi que você decidiu viver no automático? Quando foi que começou a chamar a agenda de identidade? Quando foi que trocaram sua essência por uma planilha bem organizada? Olhe em volta. Todos parecem ocupados. Mas ninguém sabe exatamente com o quê. A produtividade virou anestesia. Você não sente mais. Só executa. Está tão habituado à dor que ela virou silêncio. E no silêncio, o tempo real tenta emergir. Mas você logo se distrai. Logo abre uma aba. Logo responde uma mensagem. Logo diz, preciso ser útil. Mas útil para quem? Quem está comendo sua existência em troca de promessas que nunca se cumprem? Sêneca disse que nada nos pertence, exceto o tempo. E é exatamente isso que você mais entrega. Entrega ao patrão, à rede social, à ansiedade do outro, à necessidade de parecer bem. Você virou moeda. Sua atenção virou mercadoria. E sua presença, essa sim, sua verdadeira fortuna foi leiloada ao menor lance. O relógio nunca foi neutro. Ele foi criado para medir obediência. O tempo cronológico não te liberta. Ele te alinha. Com a fábrica. Com o mercado. Com o script. Mas e a sua alma? Onde ela se alinha? Você corre. E diz que corre porque quer chegar. Mas no fundo, corre porque tem medo de parar. Medo de ouvir o que vem quando o barulho acaba. Medo do vazio que ecoa no silêncio entre dois compromissos. Medo de descobrir que sua vida é feita de movimentos sem direção. Parar não é improdutivo. É insurreição. Parar é desacatar o sistema. É olhar nos olhos do tempo e dizer: eu não te sirvo. Eu te habito. Mas habitar o tempo exige coragem. Coragem de sentir o que você evita. Coragem de perceber que o agora não é um intervalo, é o palco. E nesse palco, você está ausente. Você já percebeu que nunca diz, estou inteiro? Diz, tô ocupado, tô cheio de coisa, tô me virando. Mas estar inteiro é outra coisa.
É quando você sente o café como um rito. É quando o toque vira linguagem. É quando o tempo para, não porque o relógio parou, mas porque você parou de fugir. Estar inteiro não dá status, não gera lucro, mas dá existência. E é isso que você perdeu. Talvez você ache que precisa de mais tempo, mas o que você precisa é de mais presença. Talvez ache que o problema é o excesso de tarefas, mas o real problema é a ausência de sentido. Talvez ache que está cansado de tudo, mas o que você sente é luto por uma vida que ainda não começou. E o tempo, ele não espera. No fim, o relógio não marca as horas. Ele marca os enterros simbólicos daquilo que você não teve coragem de viver. Cada segundo ignorado, cada pausa evitada, cada silêncio preenchido à força é uma morte pequena. Você não está correndo atrás da vida, está correndo dela. E se o tempo não for um recurso que você possui, mas a substância daquilo que você é? Quantos pedaços de você estão espalhados em lugares, pessoas e promessas onde sua alma nunca chegou? Quando foi que você parou de habitar a própria existência e começou apenas a sobreviver no fundo da própria ausência? Você diz que o tempo passou, mas o que passou mesmo foi você. Arrastado pelos dias como quem não tem escolha, obedecendo ao calendário como um servo fiel que nunca se pergunta quem está mandando. A verdade é brutal. Você não está atrasado. Você está ausente. A alma não acompanha o corpo. A mente vive no futuro. A emoção vive no passado. E o presente? O presente virou um corredor, um espaço entre dois nadas. Você chama isso de vida, mas o nome verdadeiro é dissociação. Você se fragmentou em versões operacionais de si mesmo. Há um você que finge saber o que está fazendo. Há um você que responde mensagens com pressa. Há um você que sorri no trabalho enquanto morre por dentro. Mas o verdadeiro você, aquele que sente, que duvida, que pulsa, está preso em algum quarto escuro do inconsciente, gritando por liberdade entre uma notificação e outra. Você não precisa de mais horas no dia. Precisa voltar a ser inteiro dentro de um único minuto. Sêneca dizia que não temos pouco tempo, nós perdemos muito. Mas ele não falava de tempo cronológico. Falava daquilo que você entregou sem perceber. As horas em que sua mente estava em outro lugar. Os cafés que você bebeu sem sentir o gosto. As conversas que ouviu esperando apenas a sua vez de falar. Os abraços que deu com o celular na mão. As noites que viveu esperando que o amanhã resolvesse o que você não teve coragem de enfrentar hoje. O tempo não se mede em minutos. Se mede em alma presente. E quase ninguém está aqui. Você vive como se fosse uma engrenagem. Precisa funcionar. Precisa cumprir. Precisa responder. Mas existir não é funcionar. É sentir. E sentir exige presença radical. E a presença para você virou luxo. Virou folga. Virou quando der. Mas a alma não espera a agenda. Ela adoece em silêncio. Ela murcha entre os compromissos. Ela morre aos poucos, e você chama isso de maturidade. Você já teve um momento de presença total? Não falo de meditação. Falo de quando o mundo inteiro desaparece e só sobra o instante. Um toque, um cheiro, um silêncio entre duas pessoas que se entendem sem palavras. Ali, o tempo deixa de correr, porque você voltou para si. Mas esses momentos são raros, porque você vive longe de si, longe da sua carne, longe da sua voz interior. Longe da verdade que tenta emergir sempre que você se cala, e por isso, você nunca se cala. Você distrai, você ocupa, você gerencia. Mas tudo isso é só fuga. Do agora, do sentir, de si. Porque estar inteiro no presente exige uma coragem que você desaprendeu. Coragem de parar de culpar a falta de tempo. Coragem de assumir que a falta é de presença. Você não está cansado porque trabalha demais. Está cansado porque está longe demais de si. Existe uma palavra que você precisa olhar nos olhos: autoabandono. Você acha que está sendo responsável, mas o que está fazendo é se abandonar com classe, com eficiência, com disciplina, com cronograma. Você aprendeu a se ausentar de forma socialmente aceitável, mas sua alma sabe. Ela sabe que você só aparece em fragmentos. Sabe que sua presença é episódica. Sabe que você sorri quando queria chorar. Faz piada quando queria sumir. Entrega quando queria parar. Você é tempo, e está se desperdiçando. O tempo não está fora, ele está em você. Cada segundo vivido sem entrega total
É um segundo em que você não existe. Você pode estar num lugar e não estar. Pode estar com alguém e estar ausente. Pode estar vivo e não estar presente. Pode viver 80 anos e nunca habitar um único dia. O tempo não é medido por relógios. É medido pela quantidade de alma que você deposita no instante. Você quer saber por que está ansioso? Porque seu corpo vive em um tempo, sua mente em outro, sua alma em nenhum. A ansiedade não é pressa. É a agonia de quem se perdeu dentro do próprio corpo. E o único caminho de volta é parar. Parar de fugir. Parar de repetir. Parar de explicar. E escutar. Escutar o que o silêncio vem tentando te dizer desde aquela tarde em que você fingiu estar bem. Desde aquele dia em que ignorou o choro que veio sem motivo. Desde aquele sonho que você abandonou por parecer impraticável. Você não perdeu o tempo. Você perdeu a si mesmo dentro dele. Voltar para o agora não é fácil. É brutal. É como acordar de um coma e descobrir que tudo passou. Que você estava lá, mas não estava. Que tudo foi vivido por um avatar funcional, enquanto o verdadeiro você dormia, encolhido no canto da alma. Mas há uma saída. Não no futuro. Não em novos planos. Mas aqui. Neste segundo. Neste corpo. Neste silêncio. Porque o tempo é você. E se você não estiver inteiro, nada estará. Quando foi que ser produtivo se tornou mais importante do que estar inteiro? Você está realmente progredindo, ou apenas se movendo para não encarar o próprio vazio? E se sua rotina perfeita for só uma maneira elegante de se manter anestesiado? Você está sempre fazendo algo. Sempre correndo. Sempre em função de. Mas o que exatamente você está evitando? A verdade é simples demais para ser dita sem ferir. Você não suporta o silêncio. Não porque ele seja desconfortável, mas porque ele revela. E você sabe o que ele mostraria. Mostraria que tudo isso, essa pressa, esse fazer, esse compromisso, é só um disfarce. Você aprendeu que ocupação é sinônimo de valor. Que ser útil é o mesmo que ser digno. Que ter uma agenda lotada te protege da culpa de não saber quem você é. Mas há uma diferença brutal entre ser importante e ser inteiro. E você sacrificou a inteireza em nome do reconhecimento. Você não quer ser livre, quer ser aplaudido. A produtividade virou religião, e o altar é sua alma. Você a oferece em troca de pertencimento, de estabilidade, de aprovação. O nome disso não é sucesso. É escravidão disfarçada de excelência. Você chama de progresso, mas o que há é fuga. Fuga da dor que não quer sentir. Fuga da pergunta que não quer ouvir. Para que tudo isso? Você corre atrás de metas, mas não se pergunta: quem determinou esse caminho? Você risca tarefas com orgulho, mas não se dá conta de que a lista nunca termina. Ela não termina porque não nasceu de você. Nasceu do medo. Do medo de parar. Do medo de não ser suficiente. Do medo de ser esquecido. E o medo é um excelente gerente de produtividade. Você vive no piloto automático. Faz, entrega, otimiza. Mas o que você está construindo? Uma carreira? Uma reputação? Um legado? Ou só um castelo de areia para não ter que encarar a praia vazia onde você realmente está? Você preenche o tempo porque tem pavor do que ele revelaria se estivesse vazio. Mas o vazio é exatamente onde a verdade mora. Você já tentou ficar um dia inteiro sem fazer nada útil? Não falo de assistir série. Falo de não produzir nada, de existir sem missão, de não entregar, de não provar. Consegue? Ou a angústia te engole, ou a sensação de inutilidade vira faca? É aí que mora o problema. Você foi treinado para se odiar no descanso. A modernidade fez da pressa um status. Você diz: tô na correria, com um sorriso no rosto. Mas por dentro, o corpo grita. A alma se encolhe. O agora vira um borrão. E você chama isso de maturidade. Mas a maturidade que você cultiva é só um outro nome para resignação, para conformidade, para desistência travestida de responsabilidade. Você não amadureceu. Você se adaptou à ausência. Sêneca escreveu: a vida não é curta. Nós é que a fazemos curta. E você encurta cada minuto quando o transforma em moeda. Moeda de status. Moeda de reconhecimento. Moeda de pertencimento. O tempo não é recurso. É presença condensada. E você o troca por promessas que nunca se cumprem. Você espera que um dia a paz venha como prêmio.
depois do sucesso, depois da estabilidade, depois do reconhecimento. Mas o depois é mentira. Você quer que tudo isso faça sentido. Que as horas no escritório, as noites mal dormidas, os fins de semana ocupados compensem. Mas nada compensa o que não foi sentido. Nada substitui o tempo que você não viveu. Nada reconstrói o que foi apagado pela pressa. Você se tornou eficiente em morrer devagar. E quando o corpo parar, porque ele vai, você não vai lembrar do quanto produziu. Vai lembrar de onde não esteve, com quem não foi, do que não sentiu, do que não ousou abandonar. Você vai se perguntar, por que não parei antes? E a resposta será brutal. Porque parar exigia coragem e você a terceirizou para a próxima meta. A produtividade virou vício. E como todo vício, ela mascara a dor. Você não quer fazer mais. Você quer sentir menos. Mas agora é tarde. A dor já voltou. E ela quer ser ouvida. Você pode continuar correndo, riscando, otimizando, ou pode fazer o que ninguém te ensinou, ficar. Ficar no incômodo, ficar no vazio, ficar no agora. Porque é só ali que a alma reaparece. Não como uma ideia, mas como uma presença indiscutível. Como um fogo mudo no peito que diz: eu não quero mais sobreviver. Você não foi feito para produzir. Foi feito para ser. Mas isso exige uma escolha que poucos fazem. Escolher o que não gera retorno. O que não dá prestígio. O que não aparece no feed. Escolher a presença como rebelião. A lentidão como insubmissão. A não entrega como forma de se reconquistar. A pergunta não é o que você ainda precisa fazer. A pergunta é: o que você já fez demais e continua fazendo só porque não sabe quem é sem isso? A produtividade roubou sua alma porque você a entregou em nome de um amanhã que só existe como desculpa. Você não quer realizar. Quer ser salvo. E ninguém te contou que a salvação mora no exato instante em que você para tudo e sente tudo, sem função alguma. Só você. Nu. Presente. Respirando pela primeira vez. E se tudo que você chama de planejamento for na verdade só medo de sentir agora o que vai te devorar depois? Quantas decisões essenciais você adiou por covardia disfarçada de estratégia? E se a vida que você tanto espera já passou pela sua porta, mas você não estava inteiro o suficiente para abrir? Você tem planos, tem metas, tem mapas mentais, checklists, objetivos de curto e longo prazo, mas não tem coragem. Coragem de encarar o que pulsa agora e exige presença. Você fugiu para o futuro. Fez do amanhã um esconderijo. Chamou de sabedoria o que era medo. Chamou de estratégia o que era pavor. Chamou de esperar o momento certo o que era pura covardia. Você vive dizendo quando tiver mais tempo, quando a situação melhorar, quando estiver mais preparado. Mas esse quando é uma farsa. É a bengala do ego que não suporta o desequilíbrio da entrega total. É a anestesia da alma que sabe o que precisa fazer, mas não quer lidar com as consequências. Você não está esperando. Está fugindo. Você acha que está se organizando, mas o que está fazendo é evitar a colisão com a própria verdade. Você tem medo do agora, porque no agora, você não pode mais mentir. No agora, o relacionamento falido grita. No agora, o trabalho sem alma sufoca. No agora, o vazio se materializa como enjoo existencial. Por isso você corre. Por isso você planeja. Por isso você diz: ainda não é o momento. Mas e se já for? E se nunca houver outro? Você aprendeu que decidir com pressa é imprudente. Mas ninguém te ensinou que adiar o essencial é um veneno lento. Você diz: vou pensar mais um pouco. Mas o pensamento virou cárcere. Você diz: preciso analisar melhor. Mas já sabe a resposta. Só não suporta a dor que ela carrega. Você não procrastina tarefas. Você procrastina existência. O agora te assusta porque ele exige presença. E presença exige perda. Estar aqui de verdade significa renunciar a todas as outras versões de si que você poderia ser. Significa matar futuros imaginários. Significa trair a ilusão de que tudo pode coexistir. Você adia porque acredita que, se esperar o suficiente, vai conseguir fazer escolhas sem sacrificar nada. Mas isso é mentira. Toda escolha real é um luto. Você diz que precisa de mais tempo, mas o que você precisa é de mais coragem. Coragem de olhar nos olhos da vida que está acontecendo agora e dizer: eu topo perder o controle, topo falhar, topo me queimar, mas não topo mais me ausentar.
Porque cada vez que você posterga, você diz à vida: espere por mim. E a vida não espera. Ela arde, ela passa, ela sangra, ela escorre por entre dedos que só sabem segurar papéis, celulares, justificativas. Você vive como se tivesse crédito existencial, como se houvesse sempre um próximo capítulo, uma próxima chance, uma próxima segunda-feira. Mas a verdade brutal é que tudo que você tem é este minuto. A única certeza é o agora. E o agora exige o que você tem mais medo de dar: você mesmo. Sêneca dizia: adiar é a maior perda de tempo. E ele não falava de procrastinar e-mails. Falava de procrastinar a alma. De deixar para depois a conversa que te libertaria. O perdão que te quebraria. A mudança que te assusta. O grito que você engole desde a infância. Você não está esperando nada. Está se escondendo de tudo. A postergação é um vício. Ela te protege do abismo, mas também te mantém longe da vida. Porque o agora é abismo, sim. Mas é também o único lugar onde algo real acontece. O agora não é seguro, mas é verdadeiro. Não é confortável, mas é vivo. Tudo fora dele é miragem. Você diz: quando eu me aposentar, quando as crianças crescerem, quando eu estiver mais estável. Mas essas frases são lápides, túmulos onde você enterra sua urgência de viver. Lugares onde sua alma grita, mas ninguém escuta, porque você a treinou para ser discreta. Você diz que quer viver intensamente, mas faz planos para isso um dia. Você diz que quer amar com verdade, mas espera alguém que mereça, como se o amor precisasse de um certificado, como se a vida precisasse de permissão. A verdade é essa: você não está esperando o momento certo, está esperando o medo passar. Mas o medo não passa. O medo só se move quando você move. O medo só se dissolve quando você age. O agora é um abismo, mas também é útero, lugar de morte e de nascimento. Se você cair nele, vai morrer uma parte, mas talvez, pela primeira vez, nasça algo que nunca existiu: você mesmo. A vida não exige um plano, exige uma entrega. E a entrega é sempre brutal, porque ela mata o ego, ela arrebenta a narrativa. Ela queima o que é seguro para abrir espaço para o que é real. Você diz que não tem tempo, mas a pergunta é: tem coragem? Porque o tempo, esse tempo que você acha que vai te esperar, já está indo. E você ainda está aí, tentando organizar a bagagem para uma viagem que já partiu. E se o agora for um lugar real, mas só acessível para quem parou de fugir de si? Quantas vezes você esteve presente de corpo, mas ausente de alma? Quem é você quando o mundo silencia, o controle se desfaz e não há mais ninguém para assistir? Você está aqui, mas não está. O corpo respira, os olhos se movem, a voz funciona, mas a alma, essa ainda está em outro lugar, em outro tempo, em outra versão de você, aquela que você nunca teve coragem de ser. Você chama isso de presença. Mas estar presente não é estar disponível para tarefas, não é responder rápido, não é estar ligado, é estar nu, disponível para ser atravessado. Presença é coragem. Coragem de não se defender, de não correr, de não produzir, de apenas ser, sem enfeites, sem nome, sem performance. E isso, você desaprendeu. Sêneca dizia que cada novo dia é uma vida inteira, mas você o trata como ensaio, como preparação, como escada. E o agora, esse agora silencioso e irrepetível, vira apenas um corredor para o que vem depois. Mas o que vem depois quase nunca vem, porque a vida não acontece no depois. Acontece na pausa. Acontece no gesto lento, na respiração que não precisa provar nada, na presença que não pede desculpa por existir. Você diz que quer estar mais presente, mas o que você quer, de verdade, é estar mais seguro. Quer estar aqui sem se sentir vulnerável, mas isso é impossível. A presença real não te protege. Ela te rasga, ela te expõe, e por isso você troca o agora por tarefas. Por isso prefere parecer eficiente a parecer humano, porque presença destrói as máscaras, e você ainda ama algumas delas. Estar presente é perder o controle, é aceitar que não sabe o que vem depois, é respirar mesmo quando tudo em você quer correr. É olhar alguém nos olhos e permitir que ele te veja. Sem pose, sem defesa, sem script. É um risco, mas também é o único lugar onde o milagre mora. Você já esteve inteiro em um momento?
Tão inteiro que o tempo desapareceu, tão entregue que você se esqueceu do seu nome, das suas metas, do que os outros pensam. Talvez tenha sido ouvindo uma música, talvez olhando o céu à noite, talvez segurando uma mão, em silêncio, sem precisar dizer nada. Esses momentos não têm valor de mercado, mas têm peso eterno. Eles não passam, eles se gravam, não no relógio, mas na carne do espírito. Presença é quando você desaparece, e só resta a vida em estado bruto. É quando o eu se dissolve, e o agora se torna altar. É quando o silêncio não assusta mais, ele acolhe. É quando você não quer mais fugir, você quer ficar. Ficar no incômodo, ficar na beleza, ficar na dúvida, ficar, mesmo que doa. Porque ali, pela primeira vez, você sente: estou vivo. A ausência de presença é a verdadeira morte. A morte que acontece em vida. Aquela que não tem caixão, mas tem consequência. Você esquece o que importa. Você não sente o que sente. Você repete dias. Você sobrevive. Mas não há paz em sobreviver. Há apenas o eco de tudo que não foi vivido. E esse eco não cala. Você diz que não tem tempo para meditar. Mas meditar não é sentar e fechar os olhos. É voltar para si. É sair do personagem. É descer do palco. É sentir a respiração como um milagre. O toque como um universo. O agora como um animal vivo, indomável, mais sagrado. Você não precisa aprender técnicas. Precisa lembrar quem você é quando não está tentando provar nada. No fim, a vida não se mede em quantos lugares você visitou, mas em quantos momentos você habitou. Quantas vezes esteve inteiro. Quantas vezes parou tudo. Quantas vezes teve coragem de não fugir. Não é sobre quantidade. É sobre densidade. Não é sobre estar. É sobre ser. Você pode continuar usando o agora como ponte. Ou pode fazer dele casa. Pode parar de buscar o instante perfeito e começar a torná-lo perfeito pela sua entrega. Nada precisa acontecer. Ninguém precisa notar. Você não precisa alcançar. Apenas habitar. Habitar o instante como quem se reconcilia com a própria existência. Porque no fim, não é o tempo que passa. É você quem escapa. É você quem dissolve. É você quem não consegue permanecer. Mas há um caminho de volta. E ele começa com uma escolha brutal. Ficar. Ficar em si. Ficar no agora. Ficar no que dói. Ficar no que cura. Ficar mesmo sem promessa de alívio. Só presença. Só verdade. Só vida. Cravada no peito. Sem escudo. Sem distração. Você. Inteiro. Agora. Feche os olhos. Sinta o ar entrando. Não pergunte nada. Apenas respire. E veja se ainda consegue sentir o tempo de dentro. Se conseguir, você voltou. Algumas coisas não têm som, mas te perfuram. O tempo é uma delas. Você passa a vida tentando segurá-lo. E descobre tarde demais que ele nunca quis ser contido. Ele queria ser sentido. O tempo não se toca, mas te atravessa. Ele não pede permissão, mas molda teu rosto, tua história, teu cansaço. Você corre, mas o tempo não corre com você. Ele espera. No fundo do agora. No instante que você sempre achou banal, na presença que você sempre adiou, você achava que tinha tempo, mas o tempo sempre teve você. E agora, no silêncio depois do som, no vazio depois da palavra, só resta uma pergunta que não quer resposta. E se o tempo não passar? E se for você quem nunca chegou? Feche os olhos, respire, toque o peito. Você sente? Isso não é batimento. É o tempo implorando para ser vivido dentro de você.